texto do livro de Atos, capítulo 2. O livro de Atos, ele começa a contar ali a história da igreja. Quando a igreja começa, a formação da igreja. E nós estamos, eu não sei se vocês tiveram culto na quarta-feira, tiveram culto na quarta? Na terça. Só na terça. Então hoje é o primeiro culto depois do culto do ano novo, vamos dizer assim, Então quando a gente começa essa virada, essas mudanças de ano, a gente começa com muitas expectativas, às vezes com questionamentos, às vezes com perguntas, às vezes com medos. E é normal, toda mudança de ano cria essas coisas nas nossas mentes. E a gente observa que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E a palavra de Deus também nos mostra isso, que vários personagens da Bíblia passaram por momentos de mudança, passaram por momentos de virada na vida deles, independente de ser uma virada de ano. Então é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse momento aqui do livro de Atos 2, que é um momento muito conhecido dos irmãos, é um texto muito conhecido, é um momento de virada. A questão é, a virada vai acontecer. Não tem jeito, já aconteceu, aliás. Como que nós vamos reagir nesta virada? Como nós vamos nos posicionar nesta virada? Aquela igreja em Atos, ela tinha um posicionamento. Como nós, enquanto igreja, vamos nos posicionar para alcançarmos as promessas de Deus? O texto principal que nós vamos ler, depois nós vamos voltar um pouquinho, ele está em Atos 2, a partir do 42. Ele é um texto central para a igreja. A igreja que vive esses versículos, ela é uma igreja saudável. Ela é uma igreja que tem a forma que Cristo deixou. Porque, irmãos, a reforma protestante, ela só aconteceu reforma, porque a igreja perdeu a forma, que era esta daqui. Então, quando nós estamos nesta forma, nós não precisamos de reforma. E a forma é esta aqui, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque, irmãos, este é o propósito da igreja. Nós, enquanto igreja, enquanto nós estamos aqui neste momento, um momento bom, um momento gostoso, um momento em que os louvores estão ministrando sobre a nossa vida, esse momento é muito bom. Mas a função da igreja é levar este evangelho, é levar essa boa nova, é levar essa palavra para que este versículo aqui se cumpra. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E às vezes a gente quer chegar na igreja e quer ouvir uma palavra de prosperidade. O Senhor vai abrir a porta, porque o Senhor vai fazer. Irmãos, o Senhor faz. Porque a palavra de Deus, ela tem promessas para as nossas vidas. E onde tem promessas para nós? De Gênesis a Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro de esperança. Ele não é um livro de terror. Ele é um livro de esperança. Porque lá no 19, lá no 20, a gente começa a ver a vitória de Jesus sobre Satanás. A gente vê a vitória de Jesus junto com a igreja, porque a igreja é vitoriosa junto com Jesus. Então, Apocalipse também é um livro de vitória. As promessas do Senhor, de Deus, de Jesus, elas estão em toda a Bíblia. E isso é importante para nós, essas promessas. Mas quando nós entendemos qual é o nosso posicionamento para nós recebermos essa promessa, nós precisamos entender isso para que as promessas se cumpram. A gente precisa fazer uma análise. Como que foi 2024? Muitas vezes a gente nem planeja o ano. Muitas vezes você chega no final de 2024, com essa musiquinha mundana que tem aí, do Deixa a Vida Me Levar,
Tem gente que vive assim, né? Mas nós cristãos não vivemos assim. Nós vivemos no planejamento de Deus. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então, 24, se você não viveu desse jeito, você tem que mudar a maneira de viver 25. Eu preguei na igreja, no finalzinho de dezembro, uma mensagem que era sobre plantio e colheita. A gente ouve muita campanha sobre colheita. Quem já viu campanhas sobre colheita? 7 dias de colheita. Mas como é que você vai colher se você não parar? Eu nunca vi campanha de plantio. Alguém já viu? Vamos ter 7 dias de plantio. Não, só tem de colheita. Mas a gente só colhe se a gente planta. Então, se o seu plantio em 24 não foi legal, a hora de mudar é agora. Vamos mudar agora o plantio. E essa igreja, ela funciona e ela tem uma forma e as coisas acontecem porque o plantio deles, aquilo que eles estavam fazendo, estava dentro da forma, estava dentro da vontade, estava dentro do propósito que Jesus tinha dito para eles. A gente vê que os servos do passado tinham promessas sobre a vida deles, dentro de contextos específicos. Se a gente lembrar de Adão, o Senhor dá uma promessa para Adão. Ele fala para Adão que Adão ia dominar. Ele ia dominar sobre todas as coisas na terra. Era para ele crescer, era para ele frutificar, era para ele dominar. E Adão perde a bênção do domínio. Ele continua crescendo, frutificando. O homem continua fazendo isso, mas ele perde o domínio quando ele peca. O Senhor dá promessas para Noé. O Senhor salva toda a família de Noé, porque Noé era um homem íntegro. Havia um contexto naquele lugar, havia uma situação complicada naquele lugar, mas vem o dilúvio e a família de Noé é salva. O Senhor dá uma promessa para Abraão. O momento que Abraão estava vivendo também era um momento de um homem que era idoso, de uma mulher que era estéril, e o Senhor dá uma promessa para eles aparentemente impossível. Só que quando a gente confia no Deus que a gente serve, não existe impossível para o Deus que a gente serve. Afinal de contas, o nosso Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então nada é impossível para ele. E a promessa se cumpre sobre a vida de Abraão, mas tem um posicionamento de Abraão. O Senhor dá uma promessa para Moisés. O Senhor promete para aquele povo que ia tirar aquele povo escravo do Egito e ele sai rico de lá para alcançar a terra prometida. O Senhor dá uma promessa para Josué, e não foi uma promessa fácil de alcançar as terras, de conquistar as terras. Todos esses e todos os outros que a gente segue a Bíblia para frente tinham promessas sobre a vida dessas pessoas, desses homens, das mulheres que aparecem na palavra de Deus. Mas a promessa a gente não recebe sentada ou sentado, esperando literalmente cair do céu. Você tem que fazer algo. Eu sempre cito o exemplo de Lázaro. Quando Jesus chega diante do túmulo, o que Jesus diz para o povo? Tira a pedra. Vamos combinar que era mais fácil? O que era difícil? Ressuscitar. O difícil Jesus fez. Aliás, o difícil não. O impossível Jesus fez. Então, aquilo que é fácil, o que requer um esforçozinho, o Senhor deixa para nós fazermos. O Senhor deixa para nós sermos participantes do movimento, participantes da obra, participantes do projeto. E o impossível Ele faz, porque a glória sempre é dele. Por isso que Ele faz o impossível. E quando chega nessa igreja de Atos, esses irmãos, esses servos, eles conheciam todas essas histórias. Os discípulos, eles caminharam com Jesus, eles conheciam a palavra de Deus, eles ouviam da própria boca de Jesus. E quando a gente vai lá em Atos 2, a minha Bíblia, por exemplo, fala que é a descida do Espírito Santo. Ela começa de uma forma muito interessante, que ela diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, preste muita atenção no termo, todos reunidos no mesmo lugar. Verso 1, verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Observe, irmãos, que havia uma promessa. Jesus disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que ele iria ao Pai, mas ele enviaria o Consolador.
Eu vou contar uma experiência para os irmãos aqui sobre o Consolador. Eu estava dando aula para adolescentes, tinham 4 adolescentes na classe, e uma das adolescentes era uma menina que tinha se desviado, estava passada da igreja, e ela voltou no dia da aula. E ela estava sentada quietinha, numa situação muito complicada, e eu perguntei para os adolescentes: o que é o Espírito Santo? E os 3 responderam, ela quietinha: ah, pastora, o Espírito Santo é uma presença. O outro respondeu: o Espírito Santo é um amigo. E o outro respondeu: o Espírito Santo é o Consolador. Eu falei: tá certo? É isso mesmo. O Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo é uma presença, o Espírito Santo é o Consolador. E eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. E enquanto eu falava sobre o Espírito Santo, ela começou a chorar. E todo mundo observou. E o que a gente observou? Que aquilo que a gente estava falando começou a acontecer na vida dela. E aí eu levantei, falei com ela: fulana, eu vou falar logo com ela, vem cá. Abracei ela e falei: chora. Mas chora tudo que você tem para chorar. Tudo que está agarrado aí dentro de você, tudo que está te fazendo mal, tudo que está te oprimindo, porque a presença daqui, o Consolador está aqui, o teu amigo está aqui ministrando sobre a tua vida. É isso que vocês estão vivendo numa aula de adolescentes. E aquela menina foi ministrada de tal forma que ela está lá congregando conosco, numa aula de adolescentes. Porque, irmãos, isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. E se nós estivéssemos na posição, no lugar que Ele nos plantou, o Consolador viria, o Espírito Santo viria. E esta igreja estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia divisões. Não havia cada um no canto: ah, eu acho melhor a gente ficar nesse canto de cá. Ah, eu acho melhor a gente ir para lá. Não tem eu acho melhor, porque havia uma direção. Quando há uma direção, a direção é a melhor coisa para as nossas vidas. Estavam todos. Não havia discussão, não havia debate, não havia opiniões. Havia uma promessa, havia uma direção, havia um propósito. E como eles obedeceram e como eles cumpriram, a manifestação do Espírito Santo começou. E observem que não era como. Muito cuidado com isso, com as coisas que a gente escuta por aí, tá? O texto é muito claro. Coloca o texto aí de novo para mim, o 2, isso mesmo. É muito claro. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pode passar. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como. Não caiu fogo em cima deles não, tá, irmãos? Era como, parecia que era fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos, os mesmos todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Que todos, os mesmos todos que receberam uma orientação, uma direção da parte de Deus. Os mesmos todos que tinham uma promessa da parte de Deus e obedeceram a voz de Deus. Esses todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Assim começa a forma da igreja. Agora, irmãos, esse falar em outras línguas, ele foi importante naquele momento para que entendesse essa manifestação espiritual. E isso não é necessariamente uma verificação de batismo com o Espírito Santo, não é isso? O que a gente entende que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é quando ela tem fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. É isso. Isso prova que você é batizado com o Espírito Santo. Você tem fruto. Você, por onde passa, você abençoa pessoas. As pessoas se alimentam daquilo que sai de você. Então você está cheio do Espírito Santo. Falar em línguas, qualquer um pode falar, a pessoa pode até aprender a falar. Isso não é prova de que você é cheio do Espírito. Mas se você tem fruto, se por onde você passa, se o lugar que você chega, o ambiente muda, você está cheio do Espírito. Se você não é igual ar-condicionado, que o ambiente vai mudando daquele jeito que eu falei errado agora. O ar-condicionado muda o ambiente, né? Então você tem que ser assim, você tem que mudar o ambiente. E não você ser mudado pelo ambiente. Porque tem crentes, tem servos de Deus, tem evangélicos, que ele é um
no outro quando ele está no outro. Não porque eu não vou envergonhar o nome de Cristo. Não, você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser, aonde você estiver. Esse pessoal aqui, esse povo aqui, essa igreja aqui, esses todos, eles eram aquilo que Deus chamou para eles serem. Por isso que eles foram cheios do Espírito. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito, a boca fala e que o coração está cheio. Você não tem como falar da palavra de Deus. Você não tem como falar do que Deus tem feito na tua vida se você não estiver cheio disso. Nós sempre vamos falar daquilo que nós estamos cheios. E aí eles foram cheios do Espírito. E depois que eles são cheios do Espírito, as coisas acontecem. Porque às vezes o que falta nas nossas vidas é ser cheio do Espírito. É isso que está faltando. Está faltando um posicionamento de buscar esse enchimento do Espírito. Aí quando a gente continua em Atos 2, lá no verso 14, tem um discurso de Pedro. E a palavra de Deus nos fala que nesse discurso de Pedro, 3.000 almas aceitam Jesus, recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem era Pedro? Pedro era um intelectual. Ele era um cara que tinha mestrado em Harvard. Era esse Pedro? Pedro era um pescador. O máximo que ele conversava era com os peixes. Ele era um pescador. Porque, irmãos, nós não somos usados pelas nossas simples capacidades, não. Porque Deus nos dá talentos. Mas Deus nos capacita para realizarmos aquilo que Ele nos chama para fazer. Mas nós temos que ter disposição para fazer. Pedro se dispôs a fazer. Ele não sabia como é que ele ia falar, talvez, mas no momento em que ele é cheio do Espírito, aquele Pedro complicado, que falou umas bobagens lá com Jesus, ele já está falando diferente. Ele fala de tal maneira que 3.000 pessoas se convertem. Hoje em dia a gente prega 3.000 vezes para uma pessoa se converter. E olha lá. Esses dias eu recebi uma bênção. Tem um rapaz novo lá na igreja, ele vai batizar agora, e aí ele chegou perto de mim e falou assim: e eu não costumo batizar lá, porque lá na igreja eles montam, né, a piscina, e normalmente entram 2 pastores lá, tem muitos pastores, e a gente fica no apoio, né, entram os homens. E aí ele falou comigo assim: pastor, eu quero que você pise na água, eu quero que você batize. Eu falei: misericórdia, rapaz, você vai me causar dificuldade, ele vai escorrendo. Ele: não, eu quero que você me batize, porque eu me converti depois de uma pregação sua. Eu cheguei em casa e tirei os pelos do cara em tudo que eu tinha, depois de uma pregação sua. E isso, irmãos, é muito importante você saber que Deus está te usando para mudar vidas. E não é só através da pregação, não, é através da nossa vida cotidiana. E isso aconteceu com Pedro. Ele prega e 3.000 pessoas são salvas. Irmãos, naquele momento, a igreja daquela época era uma igreja que as pessoas se convertiam, eles se batizavam e na sequência eles ceiavam. Hoje a pessoa demora não sei quanto tempo para se converter, a pessoa demora, tem que fazer um curso de batismo, e aí quando chega perto do batismo, acho que não vai agora não. O que é o batismo, irmãos? Batismo é você falar publicamente: eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador. Batismo é isso, é uma decisão pública. É isso, batismo é isso. E hoje é uma dificuldade para se entender isso. E naquela época não era. E uma época onde a igreja era perseguida. Uma época onde os cristãos, aqueles que se declaravam de Cristo, eles eram mortos na arena. Mas por que esse povo se manteve firme? Porque eles estavam cheios do Espírito. Tudo muda na nossa vida quando o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, no Velho Testamento havia uma arca. Essa arca significava para o povo, era o símbolo para o povo da presença de Deus. E aí tinha o tabernáculo. E aí destruíram o tabernáculo. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de cima para baixo. A partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. A partir desse momento aqui, o Espírito Santo agora habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós só não temos o Espírito se nós não quisermos. E quem nos guia, quem nos consola, quem nos direciona, quem é o nosso amigo, quem é essa presença na nossa vida, é o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E aí nós estamos vendo
almas se convertem. E aí a gente chega nesse texto aqui, que eu li com os irmãos. As primeiras conversões, de 37 está assim, as primeiras conversões. No 41, que é um pouquinho antes do que eu li, ele diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens. Agora vamos entender essa igreja com forma, que eu li o texto dos irmãos. A igreja com forma persevera na doutrina dos apóstolos. Irmãos, o que é doutrina? A doutrina é não cortar o cabelo. A doutrina é não usar brinco. Isso é costume. E é pecado, não é pecado? Cada igreja tem seu costume. Eu não estou aqui para discutir isso. Doutrina é o que está na palavra de Deus. O que sai da palavra de Deus chama heresia. E heresia não faz parte da igreja de Deus. Se você está num lugar que tem heresia, você não está num lugar que tem a igreja de Deus. A palavra de Deus é isso aqui. Saiu disso aqui, mudou alguma coisa, é heresia. Doutrina é o que está aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos ouviram de quem? Direto de Jesus. Eles ouviram da fonte. Eles ouviram do verbo vivo. O que João diz? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles ouviram do próprio Deus. Essa era a doutrina, essa era a palavra que eles ouviram. Irmãos, qual é a palavra que tem nos alimentado? Qual é a doutrina que tem enchido os nossos corações? Se nós não temos nos alimentado dessa palavra, se nós não temos enchido os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa alma desta palavra, não tem como sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como a igreja mudar. Porque às vezes a gente quer mudanças. A gente, poxa, mas a igreja podia estar assim, a igreja podia estar... E o que eu estou fazendo para que aconteça essa mudança? Esse povo fez algo. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos tomaram a atitude que tinha que tomar. Então eles foram cheios do Espírito. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Outra coisa muito interessante, na comunhão, não tinha conversa fiada ali. Sabe por que não tinha conversa fiada? Porque eles eram santos? Não. Eu aprendi a falar que nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Porque nós somos separados. Jesus não foi até você e te resgatou? Todos nós aqui vamos ser resgatados. Um dia ele foi até você e te chamou pelo teu nome e falou: vem para a minha presença, eu tenho uma obra para realizar na tua vida. Então eu não sou mais pecador, eu não sou mais um ímpio, eu não sou mais um qualquer. Eu sou um santo, eu sou um separado, e eu luto diariamente contra o pecado. Eu sou esta pessoa. Só que a luta era tamanha, os problemas fora eram tamanhos, que as coisinhas pequenas não importavam para aquele povo. O que importava para eles era falar de Jesus. O que importava para eles era falar desse amor, desse resgate, dessa experiência, dessa presença. O que importava para eles era falar daquilo que o Espírito Santo estava fazendo naquele lugar. Isso era o mais importante. Irmãos, nós perdemos tanto tempo com tanta bobagem. Nós deixamos de usufruir de tanta coisa que Deus tem para nós, porque nós perdemos o tempo. E o tempo está curto, e o tempo está escasso. Vocês têm noção que um ano voou? Principalmente quem já passou dos 30. Quem tem menos de 30, o tempo passa mais devagar. Mas quem já tem mais de 30. Falei, gente, mas que escândalo, 2024 acabou. Os tempos estão sendo acelerados. Nós não podemos ficar perdendo tempo com pouca coisa. Vamos focar naquilo que é importante. Então eles tinham comunhão. Por que eles tinham comunhão? Porque havia um propósito em conjunto, havia um propósito em comum. Por isso eles tinham comunhão. Essa doutrina dos apóstolos, eles não se permitiam ser levados por vãs doutrinas. Eles não se permitiam ser levados por coisas que estavam fora daquilo que era a vontade de Deus. E hoje, irmãos, nós temos aí na rede social um fast food de doutrinas. Nós temos um self-service de pregações para acalentar o teu coração e te tirar do propósito de Deus.
vezes dói. Às vezes dói. Mas você não passa por ele sozinho. Então a doutrina do apóstolo, dos outros apóstolos é importante. A comunhão é importante. Partir do pão. A ceia deles era partir do pão, eram todos juntos. Irmãos, os grandes momentos de Jesus foram à mesa. Jesus tem uma conversa importante com Nicodemos aonde? À mesa. Os últimos momentos de Jesus com os discípulos foi aonde? À mesa. A mesa é o lugar da comunhão, do partir do pão, de nós conversarmos, de nós resolvermos as questões, de nós trocarmos. É ali, é na comunhão, é no partir do pão. Nós não podemos abrir mão disso, isso é importante para a igreja. Porque eu falei para os irmãos, deixa eu voltar um pouquinho, que nós somos templos do Espírito. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, mas eu não sou igreja, amém? A igreja, para ser igreja, precisam ter 2, 3, 4, porque igreja é isso. Igreja é um grupo de pessoas que estão juntas no mesmo propósito. Templo é uma coisa, igreja é outra. Isso aqui é uma igreja. Estamos todos aqui para adorar, enaltecer o nome do Senhor. Estamos todos aqui celebrando. Porque o importante da igreja é celebrar. Se nós não podemos celebrar, se nós não podemos louvar, se nós não glorificamos a Deus, nós estamos perdendo tempo na igreja. Igreja é para isso, é para celebrar. Igreja é para ouvir a palavra de Deus e falar: nossa, preciso acertar isso. Preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Preciso me dedicar mais à palavra. Preciso me dedicar mais à doutrina dos apóstolos. Preciso estar mais em comunhão. Preciso estar mais presente na igreja. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmãos, como é difícil orar. Às vezes é mais fácil jejuar do que orar. Orar é difícil. É muito difícil. Dá cansaço, você fica cansado, você fica com sono. Orar é difícil. Porque quando você começa a orar, você começa uma guerra no mundo espiritual. Como que Daniel vencia as guerras espirituais dele? Com oração. Um homem que orava 3 vezes por dia. Houve uma guerra no mundo espiritual, onde Gabriel teve que chamar o arcanjo Miguel para ajudar na guerra espiritual, de um homem que orava constantemente 3 vezes por dia. Você ora quantas vezes por dia? Você não pode parar. A gente às vezes não tem nem esse hábito de orar 3 vezes por dia. Então às vezes nem tem guerra no mundo espiritual com a gente, porque a gente não está nem orando. Eles perseveraram. Eles não faziam de vez em quando, não. Perseveravam na oração. Será que não está faltando em nós perseverar na oração? Para que haja essa guerra, para que haja uma peleja dos anjos por nós. Porque, irmãos, o Salmo 91 é uma promessa para nós. O Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, ao meu respeito, ao teu respeito, ao teu respeito. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas se o Senhor Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, tem que ter uma guerra no mundo espiritual. E essa guerra começa com a oração. Perseveravam na oração. E em cada alma havia temor. Acabou o temor. Porque hoje o pessoal está procurando um Jesus bonzinho, um Jesus fofinho. Deus também é fogo consumidor. Então a gente precisa ter temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, olha só, maravilhas. A gente acha que maravilha é o cego ver, é o paralítico andar. Isso é maravilha? É maravilha. Mas a maior maravilha é alguém que está perdido nesse mundo reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quantas maravilhas tem hoje nessa igreja? Olha para o lado aí, pronto. Quantas pessoas hoje nessa igreja um dia reconheceram que Jesus era seu único e suficiente Salvador? Hoje nós temos muitas maravilhas para contar. Eu posso contar a maravilha da minha vida. Do dia que Jesus me chamou e falou: Andréia, tem uma obra para você realizar. Tem um chamado para a tua vida. Isso é uma maravilha. Porque eu sozinha não tenho condições de reconhecer isso. Mas a presença do Espírito Santo sobre a minha vida me faz reconhecer o pecado, me faz reconhecer a dependência em Jesus. E isso é uma maravilha. Então eles contavam as maravilhas. Todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Igreja é isso, irmãos, é ter tudo em comum. É estar juntos, todos.
necessidade. Eu não vou entrar na questão de dízimos e ofertas aqui, mas cada um sabe da sua vida financeira, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. A gente sabe muito bem que dízimo, ele é princípio de fidelidade. A gente sabe que ofertar sobre a vida daquele que às vezes não está numa condição igual a nossa é princípio de fidelidade. E às vezes nós não temos essa empatia, mas essa igreja tinha. E eles não dizimavam 10% não, mas eles vendiam tudo. E eles dividiam igualmente entre eles. Não é isso que Deus tem pedido nas nossas vidas hoje. Deus hoje coloca no nosso coração que nós sejamos pessoas benevolentes, pessoas com coração grato, porque tudo aquilo que eu entrego hoje para o Pedro é algo que Deus já me deu. Eu não posso dar nada para o Pedro que Deus não tenha me dado. Tudo aquilo que você oferta na vida de alguém é algo que Deus já te deu. Tudo aquilo que você entrega na casa de Deus é algo que Deus já te deu. Tudo que você faz para Deus é algo que Ele já te deu. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam aonde, irmãos? Na igreja, juntos, em comunhão, em família, porque a igreja era uma família. Era ali que eles perseveravam. Se eles estavam partindo pão, eles estavam em comunhão. Porque, irmãos, nós nos ajudamos, nós oramos uns pelos outros. Por isso também a necessidade da igreja. Nós celebramos, nós nos alegramos, nós louvamos. Amém. Mas nós nos ajudamos. Ah, mas hoje existem desigrejados. Hoje eu não preciso de igreja, eu que não vou arriscar. Eu sei o quanto é importante congregar. Eu sei o quanto, enquanto tantos momentos da minha vida, eu tive irmãos que estiveram na minha casa e oraram pela minha vida. Ou nem estiveram. Às vezes eu recebi uma mensagem, estou orando por você. E às vezes aquela palavra, estou orando por você, já fez o seu dia ficar diferente. Porque às vezes a oração da pessoa foi assim, Senhor, abençoa ela. Foi só isso que a pessoa fez. Mas o fato de você saber que alguém lembrou de você, já fez o seu dia ser diferente. Porque a gente não tem isso fora do povo de Deus, fora desse ambiente de graça. Perseveravam juntos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Porque, irmãos, quando nós somos uma igreja com forma, quando nós somos esse povo cheio do Espírito, que louvamos a Deus, que celebramos a graça de Deus, que celebramos a vida, que celebramos o fôlego de vida, o mundo vê isso nas nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus diz, caindo na graça de todo mundo. Testemunho. E aí, quando o povo vê esse testemunho nas nossas vidas, a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Irmãos, essa palavra é para que os irmãos meditem sobre isso. Durante todo o ano, lembre desses versículos. Pense naquilo que você pode fazer pela igreja, sim, mas pela tua vida, para que você seja cheio do Espírito, para que o Espírito Santo direcione a tua vida, as tuas decisões, em todos os setores da tua vida, para que as suas decisões, elas direcionem a tua vida e esse testemunho salve vidas. Porque, irmãos, não tem nada melhor do que ouvir isso que eu ouvi. Olha, você falou de Jesus e isso mudou a minha vida. Eu já ouvi algumas vezes nessa vida, mas sempre o último, né? É o que acolhe mais o nosso coração. É muito bom você saber que você trabalhando para Deus, cumprindo o chamado que Deus tem sobre a tua vida, você está ministrando sobre outras pessoas. Às vezes você nem vai ouvir sobre isso, mas você está ministrando, às vezes você nem sabe. Mas se você estiver na posição, dentro do propósito, Deus vai te usar. Amém. E eu encerro aqui, irmãos, dizendo o seguinte: em que momento de 2024 você precisou perseverar? Porque você precisou perseverar para passar por ele. Então você sabe que em 2025 você também vai precisar perseverar. Mas você também sabe que você não está sozinho. E que você não está sozinha. Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam.
e os guardam e os protegem. Que o Espírito Santo conforta, consola, acolhe, cuida dos servos de Deus. Persevere, irmãos, na doutrina, persevere na comunhão, persevere na oração, seja temente a Deus, honre a Deus com a tua vida. Declare os sinais e as maravilhas de Deus na tua vida. Que a tua boca diga isso, que a tua boca sinalize isso, que a tua boca seja a trombeta dos sinais e das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Testemunhe isso. Conte, fale, escreva no Instagram, no Facebook, não sei qual a ferramenta que você vai usar, mas fale das maravilhas de Deus sobre a tua vida. Estejam juntos, estejam em comunhão. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Não tenham dúvidas disso. Repartam aquilo que Deus tem dado para vocês. Estejam todos no templo. Irmãos, eu encerrando aqui, eu estou falando que encerrando já 2, 3 vezes. Mas Josué, no capítulo 1, coloca aí para mim rapidinho. 3 vezes no capítulo 1, é um texto bom também para a gente ler o ano inteiro. Josué também está no momento de virada. E 3 vezes, não consegue colocar todo, né? Só consegue versículo por versículo. Não tem problema não. Lá para o 7 mais ou menos, para lá o 7. São os 3 versículos que o Senhor fala com, olha só. Então somente esforça-te e tem honra. E o Senhor fala com Josué 3 vezes, nesse mesmo capítulo. Tenha bom ânimo, seja forte, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. É o começo de tudo. É o começo do livro de Josué. E o Senhor fala com ele 3 vezes, porque era muita coisa. Havia uma promessa, mas havia uma atitude para alcançar essa promessa. E quando chega lá no final de Josué, Josué 24:13, eles conquistam as terras. E Josué diz o seguinte, 24:13, esse texto é lindo. A gente vive isso todo dia, sem perceber. Ele diz assim: eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis em vinhas e olivais que não plantastes. Esse povo entrou em lugares que já estavam construídos. Eles não tinham feito nada. E eles habitaram em uma terra que eles não trabalharam. E eles habitaram numa cidade que eles não edificaram. E eles comeram de vinhas que eles não plantaram. Nós vivemos de uma graça de Deus que nós não merecemos, mas ela nos alcançou. E nós não glorificamos esse Deus, e nós não louvamos a esse Deus, e nós não adoramos a esse Deus. Irmãos, 2025 vai ser diferente. Nós vamos ter as nossas lutas, nós vamos ter os nossos desafios, mas a graça dele vai continuar nos alcançando. E nós precisamos declarar, como Josué declara no final do livro dele: eu não sei você, mas eu e a minha casa está aqui, está faltando um filho, mas os outros 2 filhos estão aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cumpra o que Deus tem direcionado para a tua vida. Irmãos, fiquem de pé. Nós vamos louvar o Senhor. Atos 2, Mateus. Nós vamos relembrar esta igreja com forma.